Muitas vezes você precisa fazer alguma coisa na sua casa e você não tem ali os equipamentos ou os materiais para fazer a coisa certa. E aí você acaba fazendo o quê? Ligando ali uma extensãozinha, ou algum Benjamin para ligar um rádio, você usa um prego para colocar um quadro só porque você não quer esperar para comprar um parafuso para colocar ele na parede. E isso depois que você faz, você acaba tendo problemas e esses problemas vão se agravando muito depois. Se você quer saber o que não se deve fazer na sua casa, me acompanha nesse vídeo que eu vou te mostrar 5 coisas que você vai abominar de fazer depois dele. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Aqui é onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também sobre manutenção residencial. Se você está assistindo a gente pela primeira vez, já se inscreve aqui no nosso canal e dê um like nesse vídeo, que toda semana a gente traz muito conteúdo legal para vocês. Bom, como eu falei então, eu vou mostrar para vocês 5 coisas que vocês não devem fazer em casa, que eu tenho certeza que isso vai te trazer problemas no futuro. A primeira delas é você utilizar pregos na parede. Pregos, gente, eles não foram feitos para ficar em paredes de alvenaria ou de qualquer tipo. Eles foram feitos para ser colocados em madeira. Então, quando você quer pendurar um quadro, colocar alguma coisa na parede e acaba usando pregos, eles vão fazer um furo na parede, mas aquele furo não vai ser um furo correto. Ele não vai ter o dimensionamento certo, ele não vai ter o tamanho correto para aquele prego. Porque o prego, primeiramente, ele é liso, ele não tem nenhuma ranhura que vai fazer sustentar naquela parede, e quando você usa o martelo e bate o prego, na verdade aquele buraco você está quebrando a sua parede e ele não vai ter função nenhuma. Você vai ver que ele vai passar ali por dentro daquele buraco e não tem sustentação. E aí qualquer coisa que você colocar pendurado naquele prego, seja um quadro, seja algum cabo que você queira prender ali, aquilo vai soltar com o tempo. E você vai ter aquele buraco na sua parede, não vai ter reversão, a não ser colocar um parafuso. E caso você não tenha, o buraco vai ficar ali até você fazer a nova pintura. Então a primeira coisa que eu te digo é essa: não use pregos na parede. Espere, compre um parafuso com uma bucha, faça o furo corretamente e utilize o material correto para você não ter problemas depois. A segunda gambiarra que você não deve fazer dentro de casa é ligar a energia elétrica do seu chuveiro nas tomadas comuns. Os chuveiros, eles são equipamentos de alta potência, eles não podem ser ligados em tomadas comuns. Esses equipamentos, eles precisam ter um circuito dedicado para eles, com um cabeamento dimensionado, um disjuntor correto, para que você não tenha nenhum problema naquela instalação. Então, se você pega esse chuveiro e você liga ele em uma tomada comum, é certeza que você vai ter problemas com aquela instalação. A fiação vai começar a esquentar e a derreter depois disso, o seu disjuntor vai ficar caindo o tempo inteiro e aí você vai ter tanto problemas na sua instalação como o seu chuveiro vai parar de funcionar, porque ele também pode queimar por falta de energia. Então, não faça isso nunca. Chame um eletricista se você não confia na sua instalação, confira se você tem realmente um circuito dedicado para aquele chuveiro e se você não tiver, faça esse circuito para você não ter problemas nessa instalação, porque é sério, chuveiro ligado em um circuito comum, você vai ter problemas e é perigosíssimo. A terceira coisa que eu falo para você não fazer dentro de casa para você não ter problemas é você pendurar coisas nos canos de água. Claro, você vai me perguntar: ah, mas eu não tenho cano exposto, aquele cano marrom exposto em casa. Mas eu não falo só desses canos não. Sabe aquelas mangueirinhas que você tem ali para ligar a torneira na parede, para você ligar o seu vaso de caixa acoplada na parede, e aí você tem mania de pendurar alguma coisa nele, colocar algum pano? Não faça isso, gente. Essas partes, elas não foram feitas para sustentar peso. A pressão que elas suportam é interna. Você tem a água passando ali dentro e ela vai suportar para que aquela água não vaze. Mas se você coloca peso sobre ela, aquilo ali vai fragilizando, a conexão com a parede vai ficando frágil, pode ir soltando e até quebrando. Claro, não vai ser de um dia para o outro, você não vai colocar ali um pano pendurado e no outro dia você já vai ter um vazamento. Mas isso é com o tempo. Você vai pendurando coisas ali em cima e quando você menos percebe, você tem um vazamento. E aí, se não tiver estragado somente aquele engate flexível ou aquele pedaço de tubulação, você estraga também a sua conexão da parede. E aí, para você fazer essa substituição, você precisa quebrar o seu azulejo e trocar a conexão completa e depois revestir novamente. Acredito que é um trabalho que ninguém quer ter em casa, né? A quarta coisa que eu vou te dizer para você não fazer em casa, que eu tenho certeza que se você não está usando nesse momento, você já usou, é o tal do Benjamin. Benjamin, ou T, também como é conhecido,
é aquela peça que ramifica de uma tomada para 2, 3, 4. E esse equipamento, gente, ele não é confiável. Quando você tem ali várias coisas ligadas em uma tomada só, ela não foi dimensionada para aquela potência. Então você tem ali muitos equipamentos chegando somente em um módulo de tomada que tem na parede e ele acaba ficando sobrecarregado. Toda aquela potência que está sendo puxada por aquele Benjamin, ele vai acabar aquecendo essa peça e depois você tem um curto-circuito, porque aquele plástico começa a derreter, as ligações começam a ficar expostas, podem encostar uma na outra e aí o estrago já está feito. E isso, além de derreter só aquele módulo de tomada e estragar os seus equipamentos, você também pode ter um problema em toda a sua instalação elétrica. E aí o prejuízo também pode ser grande, porque você vai ter que trocar todo aquele cabeamento que está chegando naquela tomada só porque você usou aquele Benjamin. Então, tire todos os Benjamins da sua tomada. Se você precisa de mais tomada, chame um eletricista, faça o acréscimo das tomadas pelos módulos de tomada que ficam na parede e, claro, peçam para fazer um novo dimensionamento, porque também não adianta nada você ter ali uma tomada na sua parede, substituir aquele espelho por 3 tomadas, sem verificar se a sua fiação, se aquele circuito irá suportar aquela quantidade de equipamentos. Então não se esqueça, faça essa substituição, primeiro elimine os T's da sua vida, os Benjamins, e depois faça um novo dimensionamento para você conseguir utilizar todos esses equipamentos naquele ponto. E o último item que eu falo para vocês não fazerem dentro de casa é você utilizar veda rosca, a fita veda rosca ou fita teflon, também como é conhecida, em locais onde você tem borrachas de vedação. Gente, a fita veda rosca, ela é utilizada em locais onde você tem apenas aquela rosca encostando uma na outra. Como essas roscas elas não existem uma vedação bem feita para elas, a água ela pode passar por aquelas ranhuras. E aí você passa aquela fita veda rosca que ela vai eliminar todos aqueles espaços vazios, fazendo realmente a vedação daquele ponto. Agora, se você utilizar a fita veda rosca em algum local que usa borracha de vedação, ela não vai ser eficiente, porque a borracha ela não faz a vedação na rosca, e sim no encaixe entre as duas peças. Então não vai adiantar nada você passar a veda rosca ali naquele ponto, sendo que você precisa ter uma vedação lá no finalzinho da sua rosca, onde fica a borracha. Então, não adianta você usar essa fita nesse ponto, você precisa tirar essa borracha antiga que já está tendo problemas, vá até uma loja e compre uma nova. Assim você faz a substituição dela e aí sim você garante a estanqueidade, que não vai ter mais vazamento naquele ponto. E se você gostou de mais esse vídeo, já deixa seu like aqui nele e se inscreva no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui, um abraço e até a próxima.